Olá, muito bem-vindo ao programa Direito e Justiça, um programa que tem por objetivo trazer a você, telespectador, todos os aspectos relevantes de discussões cotidianas atualizadas sobre o mundo jurídico. Hoje recebemos aqui o Dr. Manuel Giordani. Dr. Manuel Giordani, que é delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, é professor de cursos preparatórios para carreiras jurídicas também aqui em São Paulo, autor de livros e artigos jurídicos, então uma pessoa extremamente capacitada para poder trazer a você as melhores informações a respeito dos temas que aqui vamos abordar. Dr. Manuel Giordani, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, o prazer é todo meu. Gostaria de agradecer o convite para participar do programa Direito e Justiça e para mim é uma satisfação pessoal estar ao lado do amigo e competente advogado, o Dr. Pantaleão. Eu que agradeço a sua presença, para nós realmente é uma alegria muito grande recebê-lo aqui e tenho certeza que vamos contribuir muito para que a gente possa esclarecer alguns dos pontos que tenho certeza geram as maiores dúvidas na área da Polícia Civil. Aliás, a Polícia Civil, já quero começar nesse ponto. A Polícia Civil é uma instituição que normalmente busca, por diversas providências, uma aproximação com a população de uma forma geral. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que se desdobram esses procedimentos de aproximação que a Polícia Civil traz para não ter aquela impressão de que a Polícia Civil ela é distante da população. Então, quais são os mecanismos que normalmente a Polícia Civil desenvolve para estabelecer esse contato mais direto com a população? Veja, é importante nós destacarmos, desde logo, a criação da delegacia eletrônica, embora seja um ambiente virtual, busca facilitar o atendimento da população em algumas ocorrências específicas, evitando-se com isso que a população, que eventual vítima, precise se deslocar até a delegacia para registrar algum tipo de ocorrência. Esse ponto é um ponto muito interessante, é um ponto que desperta muita curiosidade. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas acerca daquilo que pode ou não ser feito pela internet, pela delegacia eletrônica, evitando aquele comparecimento à própria unidade da Polícia Civil. Quais são os crimes que eventualmente admitem a lavratura desse boletim de ocorrência através da delegacia eletrônica? Ao acessarmos o site da Delegacia Eletrônica, nós já temos lá a observação de algumas orientações com relação às infrações que podem ser registradas naquele ambiente e as que não podem. Geralmente, ocorrências que não envolvem violência ou grave ameaça podem ser registradas na Delegacia Eletrônica, tais como furto, perda de documentos, roubo de veículo também pode, embora aí nós tenhamos a presença da violência ou da grave ameaça, também podem ser registradas na delegacia eletrônica. É importante destacarmos também que esses registros são submetidos a uma autoridade policial que vai validar esse boletim de ocorrência. Ou seja, não é automaticamente que a pessoa entra na delegacia eletrônica, lavra o boletim de ocorrência e que certamente daquilo já é uma certeza que virará um inquérito policial. Não é dessa forma. Não necessariamente. Feita essa comunicação, aquele registro vai ser submetido ao delegado da delegacia eletrônica para que esse boletim seja homologado e validado. Eventualmente, caso não seja validado, a vítima vai receber um comunicado para que compareça à delegacia de polícia. Acontece muitas vezes da ocorrência ter sido homologada e a vítima, a pessoa ou interessada ir até a delegacia somente para confirmar ou para que seja impresso um novo documento. Isso não é necessário. Acaba fazendo somente com que a parte perca um pouco do seu tempo, porque o registro feito na delegacia eletrônica, ela tem a mesma validade que o registro feito na delegacia. Perfeito. E aqueles crimes cometidos contra a honra, né? Os típicos crimes de calúnia, difamação, injúria, esses crimes também podem ser feitos pela delegacia eletrônica ou não? Os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação podem também ser registrados na delegacia eletrônica, assim como na delegacia pessoalmente. Eu aproveito até para destacar e orientar a população que todo tipo de ocorrência pode e deve ser registrado em qualquer delegacia de polícia. Eventualmente, caso não seja o local com atribuição para apuração, aquele registro vai ser encaminhado para a delegacia competente. Mas a delegacia ela é obrigada a promover aquele registro, desde que seja uma ocorrência criminal.
Essa é uma questão muito interessante que é levantada agora em relação a isso. Imagine que seja um desses crimes que admitam a lavratura do boletim de ocorrência mediante a delegacia eletrônica. Essa é uma opção da vítima. Ela pode, se ela preferir, ou eventualmente não tiver como fazer esse registro, às vezes não tem um computador ali onde ela está, ela pode, e a delegacia da mesma forma, tem que fazer o registro pessoalmente, embora seja uma das hipóteses que autorizariam a delegacia eletrônica, é isso? Exatamente isso. A delegacia eletrônica ela é uma faculdade. Ela busca facilitar o registro para aquela parte, para a vítima. No entanto, se ela preferir, não conseguir, não tiver acesso à delegacia eletrônica, ela pode e deve se dirigir à delegacia de polícia para promover esse registro. E eu imagino que isso deve ter, sem dúvida alguma, colaborado demais até para diminuir o movimento intenso que as delegacias têm no dia a dia, não é isso? Sim, as delegacias, elas atendem a população por meio do plantão policial. O plantão policial, via de regra, ele é bastante agitado. E aqui cabe até uma sugestão, uma orientação para as partes, para que se dirijam à delegacia de polícia já munida de algumas informações para facilitar aquele registro. Assim a gente evita que eventualmente a parte tenha que voltar à delegacia. Um exemplo bastante interessante é furto ou roubo de celular, que a parte, a pessoa, a vítima, ela tem o e-mail do aparelho registrado na caixa, na nota fiscal. O e-mail é aquele número de série, como se fosse o chassi do carro. Exatamente. É isso. Só que no celular é o e-mail, onde se identifica e individualiza o aparelho, é isso? Pelo número do e-mail, a gente identifica qual é o aparelho daquela pessoa, tá certo? E aí nós evitaríamos, eventualmente, um retorno da parte à delegacia para a inclusão do e-mail. Tá certo? Perfeito. E, eventualmente, caso esse aparelho seja localizado futuramente, e isso ocorre bastante, a parte vai ser contatada para que possa ser promovida a entrega desse aparelho. E isso acaba, a localização desses aparelhos, ela acaba ocorrendo por diversas formas, né? Às vezes até pela utilização do indivíduo, ou que subtraiu, ou que eventualmente adquiriu de quem subtraiu, né? Porque nós temos aí a receptação muito grande, né, desses aparelhos de telefone, por isso até a grande quantidade de delitos dessa natureza, de roubos e furtos de celulares. Qual é o mercado que a polícia identifica para esses aparelhos, para ter tanta incidência desse tipo de crime? Hoje a gente enfrenta aí uma demanda bastante considerável com relação a furto e roubo de celulares, tá certo? Há um mercado para esse tipo de aparelho, inclusive a própria sociedade acaba, ainda que indiretamente, estimulando essas condutas ao adquirir aparelhos, peças de origem duvidosa. Por um preço mais baixo, é isso? Geralmente por um preço mais acessível, e isso acaba virando um ciclo vicioso. Então você acaba estimulando, ainda que indiretamente, a aquisição o furto e roubo desses aparelhos com a aquisição de peças e etc. Nessa questão da delegacia eletrônica ainda, dessas hipóteses que admitem a utilização dela para a comunicação de alguma notícia, crime, eu imagino que também deva ser muito comum a questão atinente a acidentes de veículos, né? Acidentes de veículos também comportam essa utilização da delegacia eletrônica? Também, desde que esse acidente de veículo não tenha vítima. Acidente veicular sem vítima é possível que seja feito pela delegacia eletrônica. E aqui uma questão interessante que me ocorre agora, doutor Manuel, que é o seguinte. Então, num primeiro momento, nós teríamos uma hipótese em que a delegacia eletrônica poderia ser utilizada mesmo não havendo crimes, que é um acidente de carro em que não há vítimas. Nós estaríamos aí diante de uma questão praticamente voltada ao direito civil, que seria eventualmente no futuro uma reparação de danos, mas mesmo assim é possível a utilização da delegacia eletrônica. Imagino que também deva ser por uma das exigências que as seguradoras normalmente fazem, não é isso? Pontuação precisa e exata, aí a gente só um parênteses, a gente inclui a perda de extravio de documentos, etc. Também seriam alguns registros não efetivamente criminais que podem ser feitos na delegacia eletrônica. Especificamente com relação a questões cíveis, acaba sendo corriqueiro que a parte vá à delegacia para o registro dessa ocorrência. São os conhecidos boletins de ocorrências para preservar direitos ou não criminais, tá? Que se tem uma discussão jurídica com relação à sua realização
e também com relação à necessidade da parte ir até a delegacia, pelo fato de não produzir nenhuma prova, por tratar-se de uma declaração unilateral da parte naquele momento, tá certo? Que muitas vezes objetiva uma outra situação, como o ingresso em uma ação civil, busca de um ressarcimento, enfim, algumas questões, muitas vezes por exigência de seguradora, instituição financeira, entre outras questões. Essa questão de instituições financeiras, ela também remonta a uma outra hipótese que nós verificamos com grande frequência na sociedade de uma forma geral, que é a questão atinente a cartões, né? O que nós temos tido notícia de uso indevido de cartões, clonagem de cartões, subtração de cartões enquanto estão sendo transportados pelos correios ou algo do tipo, é uma quantidade assim assustadora. E imagino que esses mesmos cartões, quando não são obtidos dessa forma, eles podem ser utilizados até como formas de golpe. Existem muitos golpes atinentes a cartões, seja de crédito, de débito, que a Polícia Civil tenha conhecimento? Existem bastante golpes desta forma. Um que é bastante corriqueiro e a gente enfrenta aí diariamente é o que nós denominamos informalmente de golpe do motoboy. Geralmente, o cliente ele recebe uma ligação de uma pessoa passando ser um funcionário de uma instituição financeira, mas na verdade não é, são os criminosos, são os golpistas, questionando se aquela pessoa efetuou alguma compra ou alguma transação financeira naquele momento. Geralmente de um valor alto, a pessoa nega de pronto, então é estimulada a confirmar algumas informações. Dentre elas, digitar a senha do seu cartão. Nesse momento, essas informações são armazenadas pelo golpista, a senha também é armazenada por meio de um aplicativo. Posteriormente, simulando querer solucionar o problema, esse interlocutor solicita à pessoa, futura vítima, que corte este cartão ao meio, o que não vai inutilizar o cartão, porque o chip permanece íntegro. Eles dizem que enviarão um portador, um motoboy, por isso conhecido como golpe do motoboy, para retirada desse plástico, em posse do cartão bancário, ainda que cortado ou parcialmente destruído, eles conseguem utilizar e acessar a conta da vítima. Com os dados, com o chip íntegro, eles conseguem realizar transações financeiras. Dr. Manuel Jordani trazendo para você informações relevantíssimas sobre o dia a dia da Polícia Civil e, mais do que isso, procedimentos que devem ser adotados por todos nós como cautela para evitar esse tipo de golpe, inclusive. Ainda nessa linha do golpe, é muito comum, embora já conhecido de toda a sociedade, mas as pessoas ainda incorrerem em golpes antigos como bilhete premiado. Ainda acontece? Acontece também com frequência. É um golpe antigo e que infelizmente ainda faz muitas vítimas. A pessoa, ela simula ela passa a ideia de ser uma pessoa de origem humilde ou de uma cidade pequena do interior, que está na posse de um bilhete premiado, do qual em tese ela não teria interesse em receber aquele valor na totalidade, e busca uma pessoa que tem interesse em ajudá-la, comprando esse bilhete por um valor infinitamente menor, para que depois faça o resgate desse bilhete supostamente premiado. Então, geralmente, aí há a participação de uma ou mais pessoas que fazem parte dessa simulação e as pessoas ainda caem bastante. É indispensável, e vale até como orientação, que as pessoas tenham em mente que essas facilidades financeiras, elas podem resultar em um golpe. Então, desconfiem. Esse é o grande problema. Nós temos aí uma conjuntura de fatores que certamente contribuem para isso. Primeiro, a dificuldade financeira que boa parte da população enfrenta. E quando se depara com a possibilidade de eventualmente obter uma receita que normalmente não obteria, acaba se rendendo a esses golpistas e acaba então sendo vítima de golpes dessa natureza, não é isso? Em relação ainda a esses aspectos que nós estamos tratando em relação à Polícia Civil, eu queria entender um pouquinho, e isso também é muito corriqueiro, pelo que nós verificamos até pela imprensa de uma maneira geral, como deve proceder o indivíduo que porventura teve alguém da família que está desaparecido. Então, alguém, muitas vezes, pessoas de idade, pessoas mais maduras, que muitas vezes saem para um passeio corriqueiro e acabam não voltando mais.
e então gera aquela aflição na polícia e também na família em busca dessa pessoa. Aqui já cabe algumas perguntas que eu gostaria de esclarecer para o nosso telespectador. A partir de quanto tempo dessa pessoa não localizada é que é possível comparecer a uma delegacia de polícia ou até mesmo a delegacia eletrônica para que se faça esse tipo de comunicação formal? Bastante importante essa questão também, para nós já esclarecermos desde já que não há um tempo determinado para que se faça esse registro. É necessário e indispensável analisarmos o contexto daquele suposto desaparecimento, porque muitas vezes a família, até por preocupação, ela acaba acreditando que a pessoa está desaparecida quando na verdade ela não está. Então é necessário que a gente analise o conjunto de informações para que se faça esse registro. Já aconteceu comigo na prática, da família comparecer à delegacia de polícia, informando um possível desaparecimento de um rapaz. Um rapaz de 30 e poucos anos que havia ido no bar com os colegas da faculdade, aquele reencontro. Ele não tinha voltado para casa, não conseguiam manter contato com ele por mensagem, por telefone, nada, não havia notícias, tá certo? E a família angustiada queria registrar essa ocorrência. Eu falei, vamos aguardando, vamos monitorando, que isso parece ser um desencontro de informação. Ele tem rede social, não tem rede social? Postou alguma coisa, não postou? Quando que ele acessou a última vez o celular? Até para que você tranquilize a família e evite eventualmente esse registro se não for necessário. Esse caso específico, o rapaz apareceu, tinha saído, acabou bebendo um pouco a mais e ficou dormindo e não acordou. Então nós não temos um tempo específico. E às vezes a pessoa está há menos tempo desaparecida, mas pelas circunstâncias indicam que pode ser um desaparecimento. Normalmente existe aquela ideia, muitas vezes até orientada nas próprias delegacias, que antes de 24 horas não se lavra boletim de ocorrência em relação ao desaparecimento de pessoas. Então, pelo que estamos entendendo aqui do Dr. Manuel Giordani, delegado de Polícia Civil no Estado de São Paulo, essa situação não é imperativa, varia de cada caso, é isso? Não é imperativa, varia de caso a caso, mas é importante também que às vezes as partes, as famílias tenham a compreensão de que alguma orientação visa ali analisar aquele contexto naquele momento. Não é que você não quer fazer o registro, é que pelas circunstâncias pode ser algum mal entendido naquele momento, é bom você verificar ali se há fazer alguma pesquisa, se possível, do que pode ter acontecido e caso você verifique que de fato há um desaparecimento, você efetua esse registro. As redes sociais, a que nós mencionamos há pouco, hoje ela acaba sendo também, por incrível que pareça, uma ferramenta que contribui muito com a polícia, né? Porque nós verificamos muitas vezes as pessoas que costumam desenvolver determinados atos ilícitos, determinados crimes, que não resistem, acabam ostentando demasiadamente nas redes sociais. Então hoje a rede social pode ser considerada uma aliada da polícia para esse tipo de coisa? A internet como um todo, né? Com relação à rede social, alguns criminosos eles não conseguem segurar a vontade de demonstrar o êxito daquela conduta e acabam expondo de alguma forma aí algumas condutas criminosas ou o resultado dessas condutas e posteriormente são utilizadas até como prova contra eles mesmos. E essas questões atinentes aos dispositivos eletrônicos, embora tenham facilitado inegavelmente a prática de crimes, não é? Nós citamos aqui alguns exemplos, mas também são muito utilizadas para a solução desses crimes. Inclusive, falando especificamente de telefonia celular, as torres, as chamadas estações radiobase, as ERBs, não é? Que abastecem os telefones com sinais de micro-ondas, de radiofrequência, também são muito utilizadas para a localização, por exemplo, de cativeiros em crimes de sequestro, de extorsão mediante sequestro, muitas vezes, e isso acaba estabelecendo quase que uma parceria entre a polícia e as empresas de telefonia para fazer essa localização. Me lembro que, em determinados casos, exatamente pelo mapeamento dessas ERBs e a intensidade do sinal que está sendo transmitido àquele aparelho, é que a polícia consegue localizar o diâmetro de onde eventualmente o crime está acontecendo. É dessa forma que funciona? Exatamente dessa forma.
Com relação ao sequestro especificamente, foi um crime com elevado grau aí na década de 90. A divisão antissequestro, o DAS da Polícia Civil, fez um trabalho excelente, o que inclusive fez com que esse tipo de delito fosse praticamente extinto. Embora aconteça ainda, é muito raro. E uma das formas de diligência são essas que o doutor apontou. São localizadas antenas que emitem o sinal da utilização de determinado aparelho para que você possa ali tentar cercar um determinado, restringir um local para que você possa apurar eventualmente onde pode estar sendo feito o refém àquela pessoa. E essas dificuldades que existem de pessoas que se utilizam de provedores localizados fora do Brasil para a prática, eventualmente, desses crimes. Isso, sem dúvida alguma, dificulta a operação e a velocidade da operação policial, porque fica na dependência dessas comunicações internacionais. E aí, como é que a polícia tenta, no dia a dia, se depara com uma situação dessa, uma situação que muitas vezes exige um procedimento quase que imediato e fica à mercê de uma informação estrangeira, que muitas vezes demora mais do que aquilo que precisa para o sucesso da operação. Como é que a polícia tenta contornar essas dificuldades na prática? Quais são os mecanismos que a polícia civil tem para poder conseguir chegar em tempo eficaz nessas hipóteses? A internet, da mesma forma que ela é uma ferramenta muito útil, a gente precisa ter alguns cuidados. Com relação à apuração de algumas eventuais infrações cometidas em ambiente eletrônico, elas dificultam a identificação de autoria, localização e etc. Essas informações muitas vezes são requisitadas pela autoridade policial diretamente para as operadoras, aquelas informações que podem ser requisitadas já pelo delegado de polícia, como dados de registro, dados cadastrais. Outras informações dependem necessariamente de autorização judicial. Então é feita uma representação para o juiz, para que o juiz autorize e determine, se entender cabível, e requisite a essas redes sociais, enfim, essas empresas que forneçam algumas informações. Mas isso, inevitavelmente, acaba prolongando um pouco a investigação e a persecução criminal. Quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter para não se deixar tão vulnerável no mundo da internet? Nós sabemos que o mundo da internet, e temos notícias recentes de vazamento, de invasão até de aplicativos de conversas, como fazer para tentar minimizar o risco de você ser alvo de um criminoso virtual? Bom, são diversas as formas aí da gente tentar evitar ser vítima de crime eletrônico. Primeiro, cuidado com os sites que são acessados, links enviados por torpedos, por mensagens, enfim, evitar acessar essa informação caso você não saiba a origem, porque isso daí pode ser uma forma do criminoso captar informações suas e até acessar o seu celular. Hoje é comum, nós estávamos falando de golpe também, que os criminosos eles consigam acesso aos seus aplicativos de conversas e passem a solicitar aí algumas ajudas financeiras a todos os seus contatos, por alguma, simulando... Se passando por você, e aí então entra em contato com todos os seus, a sua lista armazenada no aplicativo. Exatamente, ele simula ser você, manda uma mensagem para todos os seus contatos, simulando uma emergência, um acidente de trânsito, pedindo determinada quantia em dinheiro, e as pessoas de boa fé, porque o brasileiro, como regra, ele age de boa fé, né? É solidário, acaba efetuando esse depósito. E posteriormente se identifica que isso daí era mais uma fraude. Então esses pedidos de valores, seja por aplicativo de conversa, seja por telefone, que também acontece muito, a pessoa liga, ô fulano, eu sou sobrinho, o senhor não se lembra? Qual sobrinho? E ela dá um nome, a partir daí o criminoso passa a utilizar essa chuta informação. Um nome, né? Aí ela acaba sendo vítima dela própria, né? Ela própria acabou fornecendo ali o subsídio importante para que ele pudesse utilizar. Em relação a essa questão de golpes ainda é comum, o que já foi há alguns anos atrás, aquele falso sequestro, aquela ligação na madrugada para a casa de alguém, estou com a sua filha, estou com o seu filho, e gera naquele momento um desespero, especialmente se o filho ou a filha não estão em casa naquele momento, ou um pai, uma mãe. Como fazer para tentar se certificar de que aquilo não é uma realidade e tentar obter algum tipo de informação que confirme a veracidade ou não daquilo que está sendo anunciado? Também acontece ainda com frequência.
Então, primeira dica, manter a calma. Eu sei que você acaba, às vezes, sendo tomado por uma emoção natural, mas é importante manter a calma e tentar não passar informação para o criminoso. Porque a partir do momento que você fala, você está com meu filho, e fala o nome da pessoa, ela vai começar a repetir, estou com seu filho fulano de tal. Isso vai dar a ideia de que a pessoa está com seu filho. Outro fato importante, geralmente o interlocutor ele proíbe que a pessoa desligue a ligação, porque ela não quer que você tente manter contato com a pessoa supostamente sequestrada. Então, eventualmente, se tiver mais alguém por perto, peça para que tente manter contato. Eventualmente, às vezes acontece, por coincidência, de não conseguir conversar com essa pessoa que, em tese, estaria sequestrada. Mas ainda assim é necessário manter alguma tipo de calma, manter a racionalidade e procurar levantar essa informação, porque geralmente quando a pessoa quer o depósito já, não desliga, não chama a polícia, são indicativos de tratar-se de um falso sequestro. Então, a principal dica é verificar exatamente a velocidade pelo qual aquela pessoa que supostamente seria autor desse crime exige a satisfação financeira. Perfeito, e também não passar informação. Você recebe a informação para ver se de fato aquilo que está sendo sustentado tem fundamento. Até porque normalmente a experiência mostra que quando estamos diante de um crime de extorsão mediante sequestro efetivo, real, normalmente o criminoso concede um período para que a pessoa possa eventualmente arrecadar o dinheiro que ele pretende obter para que possa fazer o pagamento, efetuar o pagamento do resgate. Então, esse é um indicativo importante. Se eventualmente a exigência for de pagamento imediato, pode ser um sinal de que aquilo não corresponde a uma realidade. Né? Pode ser um sinal. Aquela solicitação de que não desligue em momento nenhum a ligação, porque evita que você procure contato com a vítima. Como bem observado, o sequestro ele tem uma outra característica. Às vezes o sequestrador, ao arrebatar a vítima, ele demora para manter um contato, para já tentar desestabilizar a vítima. Ele tem informação acerca do poder financeiro daquela vítima. Ele vai ligar, pedir um resgate, vai desligar. Então tem algumas circunstâncias que te levam aí a poder evitar ser vítima desse golpe. E para que a gente também possa entender alguns outros aspectos em relação, especialmente, ao dia a dia da população junto à interação com a Polícia Civil. Por que é importante a pessoa que perde um documento ou que eventualmente esse documento foi furtado, foi subtraído por alguém, por que é importante que ela mesma compareça à delegacia para fazer esse registro? O que ela pode evitar com isso? Porque se ela não fizer, ela pode ficar exposta a muitas situações, não é isso? Sim. A pessoa ela não tem a obrigatoriedade de registrar a eventual perda de algum documento pessoal, tá certo? Mas, eu digo às vezes carteira de clube, etc e tal, não são todos esses. Mas os documentos pessoais, eles podem ser utilizados futuramente, em especial os dados da pessoa, para o cometimento de alguma infração penal. Registrar essa perda não vai evitar, caso o criminoso esteja na posse dos seus dados, que ele se utilize dessas informações. Mas pode eventualmente, futuramente, abreviar uma investigação criminal, já resguardando aquela pessoa. É importante deixarmos também claro que se uma pessoa utiliza os dados pessoais da pessoa que perdeu o documento, não necessariamente aquela pessoa vai ser acusada e etc. Mas vai ser necessário que eventualmente ela seja ouvida na delegacia, perdeu o documento, não perdeu, o que aconteceu. Ela não vai ser responsabilizada objetivamente por um fato, mas esse registro acaba sendo salutar. Ela não é responsabilizada, mas ela não deixa de ser descartada como autora daquele crime. Perfeito. Então, o importante de se efetivar o registro desse tipo de coisa é porque também, amanhã ou depois, num futuro, o documento dela é utilizado para a prática de um crime, ela tem um documento oficial de que ela comunicou às autoridades acerca daquele extravio. Então ela consegue eventualmente demonstrar até uma boa fé no seu comportamento e evita muitas vezes complicações grandes. Nós conversávamos antes e até ilustrávamos um exemplo da pessoa que eventualmente vai praticar um delito, muitas vezes grave, e intencionalmente ou não,
joga a identidade de uma outra pessoa no local do crime, para quando a polícia chegar, já vai imediatamente dirigir as suas diligências numa linha, sendo que a autoria é outra, completamente diferente. E até explicar, doutor Manuel, não é fácil, né? Exato, aí você eventualmente já poderia abreviar essa situação, porque se o documento de uma pessoa é encontrada no local de crime, evidentemente que ela precisa ser chamada, pelo menos, para que preste esclarecimentos acerca daquela situação, ainda que descartada futuramente. Doutor Manuel, nosso tempo se encerra. Eu quero aqui agradecer demais a sua presença. Quero agradecer todos os seus esclarecimentos, deixar as portas abertas do nosso programa Direito e Justiça, para que sempre podamos ter esse esclarecimento público que é de fundamental importância. Então, mais uma vez, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço e permanecemos à disposição. E o programa Direito e Justiça fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo programa com mais esclarecimentos e mais informações para vocês. Até lá!